Minha gente querida, muito bem-vindos a todos, muito boa noite. Vamos começar nos 12 Passos Rumo à Paz Interior, um livro da Peregrina da Paz, com a tradução de Luiz Antônio Mileco. O progresso, no entanto, não terminou. Aliás, um grande progresso teve lugar nessa terceira fase de minha vida. Mas é como se a figura central do quebra-cabeça de sua vida fosse completa, clara, imutável, e como se ao redor das bordas desse quebra-cabeça outras peças fossem ajustadas. Há sempre uma borda crescendo. Mas o progresso é harmonioso. Há um sentimento de se estar rodeado de todas as coisas boas, como o amor, a paz e a alegria. É como se algo nos protegesse e envolvesse, e há uma sensação de segurança inabalável em seu interior. Sensação essa que acompanha você através de qualquer situação que você precise enfrentar. O mundo pode olhar para você e pensar que você está enfrentando grandes problemas. Entretanto, você dispõe sempre de recursos interiores para que facilmente os vença. Nada parece difícil. Há constantemente uma calma, uma serenidade, uma quietude a permitir que você já não se perturbe por qualquer coisa. A vida é plena e boa, mas já não é superabarrotada de coisas inúteis. Essa é uma coisa importante que aprendi. Se sua vida está em harmonia com a parte que lhe toca no padrão da própria vida, se você é obediente às leis que governam o universo, então sua vida é realmente plena e boa, mas já não é abarrotada. Se ainda o for, você está fazendo mais do que é adequado para você. Está indo além da sua função no esquema total das coisas. E aqui a gente já começa a ter uma dica para chegar à paz interior. Vamos continuando. Amanhã. Hoje a gente passa para o Livro dos Espíritos e continuamos a falar sobre os espíritos protetores. E a pergunta de Kardec é assim: o espírito protetor que consegue trazer seu protegido para o bom caminho, lucra algum bem para si? Isso constitui um mérito que lhe é levado em conta, seja para seu progresso, seja para a sua felicidade. Ele se sente ditoso quando vê os seus esforços bem-sucedidos, o que representa para ele um triunfo, como um triunfo é para um mestre os bons êxitos de seu aluno. E Kardec faz mais uma perguntinha complementar. Ele é responsável pelo mau resultado de seus esforços? Não, porque fez o que dependia de si mesmo. E é isso. O espírito protetor, ele dá o máximo de si mesmo para ajudar a gente. Se a gente é bem-sucedido, entra para o bem, consegue seguir o caminho do bem, ouvimos os conselhos deles, ouvimos as ponderações e as advertências, para ele isso é um êxito, é uma felicidade, como a gente se sente feliz quando consegue ajudar alguém. Se a gente não responde bem, apesar de todo o esforço deles,
não dependia dele, dependia da gente, né? Então, fazer o quê? Ele vai continuar tentando ajudar e a gente vai ter que aprender um dia. Vamos lá. A Gênese é o nosso próximo estudo. E lá a gente está falando sobre os fluidos, o fluido cósmico universal, que é o princípio de tudo, toda a base de todos os elementos que existem no mundo, no universo. E estamos falando sobre os elementos fluídicos. A gente terminou ontem falando que entre os fluidos espirituais há alguns tão intimamente ligados à vida corporal que, de certa forma, pertencem ao meio terreno. E vamos continuar. A pureza absoluta, da qual nada nos pode dar ideia, é o ponto de partida do fluido universal. O ponto oposto é o em que ele se transforma em matéria tangível. Entre esses dois extremos, o da pureza e o da matéria tangível, dão-se inúmeras transformações, mais ou menos aproximadas de um e de outro. Os fluidos mais próximos da materialidade, os menos puros, por isso, compõem o que se pode chamar a atmosfera espiritual da Terra. É desse meio onde igualmente vários são os graus de pureza que os espíritos encarnados e desencarnados deste planeta aurem os elementos necessários para a economia de suas existências. Por muito sutis e impalpáveis que nos sejam esses fluidos, não deixam por isso de ser de natureza grosseira, em comparação com os fluidos etéreos das regiões superiores. O mesmo se dá na superfície de todos os mundos, salvo as diferenças de constituição e as condições de vitalidade próprias de cada um. Quanto menos material é a vida neles, tanto menos afinidades têm os fluidos espirituais com a matéria propriamente dita. Não é rigorosamente exata a qualificação de fluidos espirituais, pois que, em definitivo, eles são sempre matéria mais ou menos quintessenciada. Realmente espiritual, só a alma ou o princípio inteligente. Dá-se-lhes essa denominação por comparação apenas e, sobretudo, pela afinidade que eles guardam com os espíritos. Pode-se dizer que são a matéria do mundo espiritual, razão pela qual são chamados fluidos espirituais. Aliás, quem conhece a constituição íntima da matéria tangível? Ela talvez só seja compacta em relação aos nossos sentidos. A facilidade com que os fluidos espirituais e os espíritos a atravessam pode provar até porque não oferece maior obstáculo do que o que os corpos transparentes oferecem à luz. Aqui tem uma nota da editora. Hoje sabemos que a matéria parece ser compacta e impenetrável em razão da repulsão elétrica que existe entre os átomos que a constituem, impedindo que os seres e objetos materiais se interpenetrem. No mais, a massa do átomo se concentra no seu núcleo, seríamos então um grande aglomerado de moléculas. Continuando. Tendo por elemento primitivo o fluido cósmico etéreo, a matéria tangível há de ser possível desagregando-se para voltar ao estado de eterização, do mesmo modo que o diamante, o mais duro dos corpos, pode volatilizar-se em gás impalpável. Na realidade, a solidificação da matéria não é mais do que um estado transitório do fluido universal,
que pode tornar ao seu estado primitivo, quando deixam de existir as condições de coesão. Quem sabe mesmo se no estado de tangibilidade a matéria não é suscetível de adquirir uma espécie de eterização que lhe daria propriedades particulares. Certos fenômenos que parecem autênticos tenderiam a fazer supor esse estado. Ainda não conhecemos senão as fronteiras do mundo invisível. O porvir, sem dúvida, nos reserva o conhecimento de novas leis que nos permitirão compreender o que se nos conserva em mistério. É um estudo bastante complexo, bastante interessante também, que a gente vai esmiuçando aos poucos, né? Vamos então terminar as nossas leituras com a trova de Casimiro Cunha, do livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier, Frases Breves. Seguindo o mestre que amamos, a quem te fere e injuria, perdoa 70 vezes 7 vezes cada dia.